A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 e 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, divididas em duas alianças principais, os aliados e as potências do eixo. As causas do conflito incluem o descontentamento após a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de regimes totalitários na Alemanha, Itália e Japão, e a política de apaziguamento que permitiu a expansão desses países. Invasão da Polônia. 1939 marca o início da guerra, com a Alemanha invadindo a Polônia. A invasão alemã da Polônia, ocorrida em 1º de setembro de 1939, foi o evento que deu início à Segunda Guerra Mundial. Esse ataque, conhecido como a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, foi marcado por uma estratégia militar inovadora que combinava ataques rápidos e coordenados entre forças terrestres e aéreas, com o objetivo de desorganizar rapidamente as defesas polonesas. A invasão foi precedida por tensões entre a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, e várias nações europeias. Hitler justificava suas ambições expansionistas afirmando que os alemães precisavam de espaço territorial. A Polônia, com sua significativa população germânica na região de Danzig, foi colocada como alvo. Além disso, o Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética, assinado em agosto de 1939, incluía um acordo secreto para dividir a Polônia entre os dois países. A invasão, 1º de setembro de 1939, a Alemanha lançou um ataque em várias frentes contra a Polônia, utilizando suas forças terrestres, aéreas e navais. As cidades polonesas, infraestruturas militares e civis foram bombardeadas. 17 de setembro de 1939, a União Soviética também invadiu a Polônia pelo leste, cumprindo o acordo secreto do pacto com a Alemanha. As forças polonesas, apesar de lutar bravamente, estavam mal preparadas e tecnologicamente desatualizadas em comparação com o exército alemão. Em menos de um mês, a Polônia foi derrotada. Consequências: 3 de setembro de 1939, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha, mas não conseguiram auxiliar efetivamente a Polônia. Esse evento marcou o início formal da Segunda Guerra Mundial. O território polonês foi dividido entre a Alemanha nazista e a União Soviética, e a população foi severamente impactada, com milhões de poloneses sendo mortos ou deslocados nos anos seguintes. A invasão da Polônia demonstrou o poder militar da Alemanha nazista e marcou o início de um conflito global que duraria até 1945. Batalha da Grã-Bretanha, 1940. A Força Aérea Real, RAF, defende o Reino Unido contra ataques aéreos alemães. A Batalha da Grã-Bretanha foi uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial, ocorrendo entre julho e outubro de 1940, e foi a primeira grande campanha travada inteiramente por forças aéreas. A batalha foi um confronto decisivo entre a Luftwaffe, Força Aérea Alemã, e a RAF, Royal Air Force, a Força Aérea Britânica, e teve como objetivo a tentativa da Alemanha nazista de conquistar a superioridade aérea sobre o Reino Unido, como um prelúdio para uma possível invasão terrestre. Contexto: após a queda da França em junho de 1940, Adolf Hitler esperava que o Reino Unido fizesse um acordo de paz. No entanto, o novo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, recusou-se a negociar, declarando que o país lutaria até o fim. Para que a Alemanha pudesse lançar uma invasão da Grã-Bretanha, a chamada Operação Leão Marinho, era necessário primeiro obter o controle do espaço aéreo sobre o Canal da Mancha e o sul da Inglaterra. A batalha. A batalha pode ser dividida em 4 fases principais. Primeira fase, 10 de julho a 12 de agosto de 1940. A Luftwaffe concentrou seus ataques em comboios navais britânicos e instalações de radar ao longo da costa. Os alemães tentavam enfraquecer as defesas costeiras britânicas e cortar o abastecimento da ilha. Segunda fase, 13 de agosto a 6 de setembro de 1940, conhecida como Dia da Águia, os alemães iniciaram uma ofensiva em grande escala contra os aeródromos e bases aéreas da RAF. O objetivo era destruir a RAF no solo e obter a supremacia aérea. Terceira fase, 7 de setembro a 2 de outubro de 1940. Após sofrer perdas significativas e não conseguir destruir a RAF, a Luftwaffe mudou sua estratégia, começando a bombardear cidades britânicas, especialmente Londres. Esses bombardeios, conhecidos como Blitz,
visavam destruir o moral da população civil e forçar a rendição britânica. Quarta fase, outubro de 1940. À medida que o clima piorava e as perdas alemãs aumentavam, a Luftwaffe foi forçada a reduzir a intensidade dos ataques. Embora os bombardeios continuassem esporadicamente, a tentativa de alcançar a superioridade aérea havia falhado. Resultados: a RAF, embora numericamente inferior, conseguiu resistir aos ataques da Luftwaffe graças a um sistema eficaz de radares, a bravura de seus pilotos e o uso de caças como o Supermarine e o Walker. As forças alemãs não conseguiram obter a superioridade aérea necessária para a Operação Leão Marinho, e a invasão da Grã-Bretanha foi cancelada. A Batalha da Grã-Bretanha foi um ponto de virada crucial na guerra. Foi a primeira grande derrota da Alemanha nazista e mostrou que a máquina de guerra alemã não era invencível. Churchill resumiu a importância da vitória britânica na famosa frase: "Nunca tantos deveram tanto a tão poucos", referindo-se aos pilotos da RAF que defenderam a Grã-Bretanha com sucesso. Operação Barbarossa, 1941. A invasão da União Soviética pela Alemanha, resultando em pesadas perdas para ambos os lados. A Operação Barbarossa foi o codinome dado à invasão da União Soviética pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Lançada em 22 de junho de 1941, foi a maior operação militar da história, tanto em termos de forças envolvidas quanto em área territorial abrangida. Essa ofensiva marcou o início de um dos conflitos mais brutais e decisivos da guerra, na Frente Oriental. Contexto: Adolf Hitler via a União Soviética como um inimigo ideológico e racial. Ele considerava o comunismo uma ameaça e acreditava que a expansão para o leste garantiria o Lebensraum, espaço vital, para o povo alemão. Apesar de o Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em 1939, ter criado um acordo de não agressão temporário entre a Alemanha e a União Soviética, Hitler sempre planejou romper o pacto para conquistar territórios soviéticos. A Operação Barbarossa pretendia derrotar a União Soviética rapidamente, destruindo suas forças militares e capturando importantes centros econômicos e industriais, como as cidades de Moscou, Leningrado e os campos petrolíferos do Cáucaso. A invasão. A invasão foi dividida em 3 frentes principais. Grupo de Exércitos Norte tinha como objetivo capturar Leningrado, atual São Petersburgo. Grupo de Exércitos Centro avançaria em direção a Moscou, a capital soviética. Grupo de Exércitos Sul visava a conquista da Ucrânia e dos campos petrolíferos do Cáucaso. Com uma força de mais de 3 milhões de soldados, 600 mil veículos e cerca de 2.500 aeronaves, a Alemanha esperava uma vitória rápida, confiando na tática de Blitzkrieg, guerra relâmpago, que havia sido bem-sucedida em outras campanhas europeias. O progresso inicial. Nos primeiros meses, a Wehrmacht, forças armadas alemãs, obteve vitórias impressionantes. Milhões de soldados soviéticos foram capturados ou mortos, e vastas áreas de território foram tomadas rapidamente. A Força Aérea Soviética, despreparada para o ataque, sofreu enormes perdas, e as defesas terrestres foram facilmente superadas. Fatores que levaram à falha da operação. Resiliência soviética. Apesar dos sucessos iniciais da Alemanha, a União Soviética, sob a liderança de Joseph Stalin, reorganizou suas defesas e mobilizou milhões de soldados. O vasto território soviético dificultava o avanço rápido alemão, e a indústria soviética, localizada nos Urais, além dos territórios ocupados, continuava a produzir material bélico. Ofensiva prolongada. Hitler esperava que a campanha terminasse antes do inverno. No entanto, as tropas alemãs subestimaram o tamanho da União Soviética e a capacidade dos soviéticos de resistir. Em outubro de 1941, o avanço alemão começou a desacelerar devido à logística deficiente, à resistência soviética e à chegada do inverno, para o qual os alemães não estavam preparados. Inverno russo. O rigoroso inverno russo prejudicou severamente as tropas alemãs, que não estavam equipadas para as condições extremas de frio. O terreno congelado e a falta de suprimentos tornaram o avanço extremamente difícil. As tropas alemãs sofreram pesadas baixas devido ao frio e à falta de equipamentos adequados. Contra-ataque soviético.
Em dezembro de 1941, as forças soviéticas, reforçadas e adaptadas ao inverno, lançaram um grande contra-ataque, particularmente nas proximidades de Moscou, empurrando os alemães de volta e impedindo a captura da capital. Consequências: fracasso da Operação Barbarossa. A Alemanha não conseguiu derrotar a União Soviética rapidamente, e o fronte oriental se tornou um campo de batalha brutal que drenaria enormes recursos e homens ao longo dos próximos anos. A resistência soviética, combinada com a entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro de 1941 após o ataque a Pearl Harbor, significou que a Alemanha nazista teria que lutar em múltiplas frentes. A guerra no leste se tornou extremamente sangrenta, resultando em milhões de mortes civis e militares. A União Soviética, apesar de sofrer perdas devastadoras, eventualmente reverteu o curso da guerra, culminando na captura de Berlim em 1945. A Operação Barbarossa foi um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial, marcando o início do fim para a Alemanha nazista, pois envolveu a Alemanha em uma guerra de desgaste para a qual não estava preparada. Ataque a Pearl Harbor, 1941 provoca a entrada dos Estados Unidos na guerra. O ataque a Pearl Harbor foi um ataque militar surpresa realizado pelo Japão contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Esse ataque marcou um ponto crucial na Segunda Guerra Mundial, pois levou à entrada formal dos Estados Unidos no conflito, tanto na frente do Pacífico quanto na frente europeia. Contexto: na década de 1930 e início dos anos 1940, o Japão havia se tornado uma potência militar expansionista, buscando recursos e território na Ásia e no Pacífico. A ocupação japonesa da China e sua agressão contra outras regiões da Ásia levaram a uma deterioração das relações com os Estados Unidos, que, em resposta, impuseram embargos econômicos, incluindo um embargo de petróleo crucial para a economia e o exército japoneses. Enfrentando dificuldades econômicas e de abastecimento devido aos embargos, o Japão decidiu atacar preventivamente a frota naval americana no Pacífico para neutralizar qualquer resposta dos Estados Unidos à sua expansão no Sudeste Asiático. O ataque foi planejado com grande sigilo e de forma estratégica, na esperança de desmantelar as forças americanas rapidamente. O ataque. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, às 7h48, hora local, uma força de ataque japonesa composta por 6 porta-aviões lançou cerca de 353 aviões, caças, bombardeiros e torpedeiros, contra a base naval de Pearl Harbor. O ataque ocorreu em 2 ondas principais. Primeira onda, focou em alvos primários como navios de guerra e aviões estacionados em terra. Os aviões japoneses pegaram os americanos de surpresa, destruindo rapidamente boa parte da frota estacionada e aeronaves ainda no solo. Segunda onda, mirou em alvos secundários, incluindo docas, instalações de abastecimento e outras infraestruturas militares. Consequências imediatas: danificação de navios. O ataque danificou ou destruiu 21 navios da frota dos Estados Unidos, incluindo 8 couraçados. O mais notável foi o afundamento do USS Arizona, onde cerca de 1.177 marinheiros morreram. Outros navios, como o USS Oklahoma, também sofreram danos graves. Perdas humanas. O ataque matou 2.403 americanos e feriu outros 1.178. Aeronaves destruídas. Cerca de 188 aviões americanos foram destruídos, a maioria ainda no solo. No entanto, o ataque japonês, embora devastador, falhou em alguns aspectos cruciais. Porta-aviões americanos. Nenhum dos 3 porta-aviões da frota do Pacífico estava no porto no momento do ataque, pois estavam em missões fora de Pearl Harbor. Isso foi uma vantagem significativa para os Estados Unidos nas batalhas subsequentes no Pacífico. Instalações de infraestrutura. As instalações de reparo e os depósitos de combustível em Pearl Harbor foram poupados, permitindo a rápida recuperação das forças americanas. Consequências: entrada dos Estados Unidos na guerra. No dia seguinte, em 8 de dezembro de 1941, o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, fez um discurso famoso no Congresso, descrevendo o ataque como um dia que viverá na infâmia, e solicitando uma declaração de guerra contra o Japão, que foi aprovada quase por unanimidade. Guerra global.
O ataque a Pearl Harbor também levou à declaração de guerra da Alemanha e da Itália contra os Estados Unidos, ampliando o conflito para uma escala verdadeiramente global, com os Estados Unidos entrando formalmente nas frentes europeia e do Pacífico. Mobilização americana. O ataque unificou a opinião pública nos Estados Unidos, transformando rapidamente o país em uma força militar e industrial formidável. A partir de então, os Estados Unidos se envolveram diretamente no esforço de guerra, fornecendo tropas, armas e recursos para os aliados. Significado estratégico. O ataque a Pearl Harbor foi um sucesso tático para o Japão, mas um erro estratégico de longo prazo. Ao invés de desmoralizar os Estados Unidos, o ataque galvanizou o país para a guerra total. No Pacífico, os Estados Unidos iniciaram uma contraofensiva que culminaria com a vitória sobre o Japão em 1945, após campanhas decisivas como as batalhas de Midway e Guadalcanal, além dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. O ataque a Pearl Harbor é visto como um momento crucial na Segunda Guerra Mundial, que mudou o curso do conflito e selou o destino do eixo, ao trazer os Estados Unidos com todo o seu poder industrial e militar para o lado dos aliados. Dia D, 1944 Desembarque na Normandia, que iniciou a libertação da Europa Ocidental. O Dia D, também conhecido como a Invasão da Normandia, ocorreu em 6 de junho de 1944 e foi uma das maiores operações militares da história. Com o codinome Operação Overlord, foi a ofensiva anfíbia e aérea liderada pelos aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e outros, contra as forças da Alemanha nazista na costa da França ocupada. O Dia D marcou o início da libertação da Europa Ocidental do domínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Após anos de planejamento, os aliados decidiram abrir uma segunda frente de combate contra a Alemanha nazista para aliviar a pressão sobre o Exército Vermelho, que lutava contra os alemães no leste, e para iniciar a libertação dos países europeus ocupados. A escolha do local para a invasão recaiu sobre a Normandia, na França, devido à proximidade com a Grã-Bretanha e às características costeiras que ofereciam um terreno favorável. A operação foi minuciosamente planejada. Os meses que antecederam o Dia D foram marcados por intensos preparativos, incluindo a fabricação de enormes quantidades de equipamentos militares, o treinamento de tropas e operações de desinformação para enganar os alemães sobre o local real da invasão. A invasão. No dia 6 de junho de 1944, mais de 156 mil soldados das forças aliadas foram lançados contra as defesas alemãs na costa da Normandia. A invasão começou com uma massiva operação aérea e naval. Bombardeio aéreo e naval. Na madrugada, bombardeios aéreos e navais pesados visaram enfraquecer as fortificações alemãs ao longo da costa. Desembarque anfíbio, dividido em 5 praias com codinomes: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. O desembarque anfíbio foi realizado por tropas americanas, britânicas, canadenses e de outras nações aliadas. Cada praia tinha seus desafios e nível de resistência alemã. Omaha Beach foi a mais sangrenta das praias, onde as tropas americanas enfrentaram pesadas fortificações e uma forte resistência das forças alemãs. As condições difíceis e a defesa feroz resultaram em muitas baixas. Utah Beach, também liderada por tropas americanas, teve menos resistência do que Omaha e foi considerada um sucesso relativamente rápido. Gold, Juno e Sword foram as praias onde as tropas britânicas e canadenses desembarcaram, enfrentando batalhas intensas, mas conseguindo estabelecer cabeças de praia até o final do dia. Operações aerotransportadas. Na noite anterior ao desembarque, cerca de 24 mil paraquedistas e soldados de planadores aliados foram lançados atrás das linhas inimigas para tomar pontos estratégicos e sabotar comunicações, ajudando a abrir caminho para as tropas que chegariam pelas praias. Desafios e resultados do Dia D. As condições climáticas no Canal da Mancha foram adversas, com mares agitados e ventos fortes, o que dificultou o desembarque e causou atrasos. As defesas alemãs, parte da chamada Muralha do Atlântico, consistiam em bunkers, minas, arame farpado e armas pesadas. Embora os aliados tivessem superioridade numérica e tecnológica, a resistência foi feroz, especialmente nas praias de Omaha e Juno. No final do Dia D, os aliados conseguiram estabelecer uma cabeça de praia sólida, com cerca de 10 mil baixas, das quais 4.414 foram confirmadas como mortais.
Consequências. Libertação da França. A invasão da Normandia foi o começo do fim da ocupação nazista da França. Nas semanas seguintes, as forças aliadas continuaram a avançar para o interior da França, culminando na libertação de Paris em agosto de 1944. Mudança de rumo na guerra. O dia D abriu a frente ocidental, forçando os alemães a lutar em duas frentes, contra os soviéticos no leste e contra os aliados no oeste. Isso esgotou ainda mais os recursos e a capacidade militar da Alemanha. Vitória dos aliados. A invasão da Normandia marcou o início da queda da Alemanha nazista. A partir desse ponto, os aliados começaram a avançar sistematicamente pela Europa, forçando a rendição alemã em maio de 1945. Importância histórica. O dia D é lembrado como um dos momentos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial, demonstrando a coragem, planejamento e cooperação internacional necessários para derrotar a Alemanha nazista. A operação foi um dos maiores feitos logísticos e militares da história e permanece um símbolo da luta pela liberdade e pela libertação da Europa do regime nazista. Consequências. A guerra causou a morte de dezenas de milhões de pessoas, incluindo cerca de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. O conflito terminou com a rendição incondicional da Alemanha e do Japão, resultando na criação da Organização das Nações Unidas e no estabelecimento de um novo equilíbrio de poder que levaria à Guerra Fria.